Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao BMC Stock desta quarta-feira, seu programa com as informações do mercado financeiro no meio do dia. Então confira os destaques de hoje. Copom define hoje nova Selic, mercado prevê taxa acima dos 10% pela primeira vez em 4 anos. Donado, Google Alphabet sobe na Nasdaq após resultado acima do esperado por analistas. Copel Telecom compra a provedor de internet Nova Fibra por 500 milhões de reais. Essas e outras notícias a partir de agora no BMC Stock. Meio-dia e 36, a gente começa o estoque com meu boa tarde para a Hanna Beltrão. Boa tarde, Hanna. O que teremos hoje? Oi, Isa. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Hoje a gente tem muita notícia para trazer aqui no nosso BMC Stock e hoje teremos 2 convidados passando por aqui. Um deles, o Rui das Neves, nosso fiel telespectador, investidor e incorporador imobiliário, para repercutir a suspensão da decisão da CVM sobre a distribuição de dividendos do fundo, assunto que a gente tem falado bastante por aqui. E teremos também o Werner Roger, que é CIO e cofundador da Trígono. E também teremos, é claro, Isa, aqueles gráficos que o Alex André sempre separa, trazendo números do mercado nacional e internacional. Vamos começar então falando do mercado daqui? Exatamente, Hanna. Nós temos então os números do mercado financeiro desta quarta-feira aqui. Ibovespa recuando com bancos, principalmente após o balanço do Santander, que foi divulgado hoje. Olha só, nós temos o Ibovespa com recuo de 0,94%, operando a 112.168 pontos, sendo que ele abriu aí com 113 mil, acima dos 113 mil, e já perde um pouco, operando a 112.168 pontos ali, como eu disse, abriu com 113.228 e atingiu a máxima de 113.665, porém o balanço aí de bancos como o Santander não segurou essa alta e está caindo, assim como a maior parte das ações caem no momento, como o BRF com 7,66% de queda, BPAN, banco com 6,27% de queda, e RBR com quase 7% também caindo, Banco Inter com 6% de queda, Magazine Luiza, setor de varejo também recua aí quase 6%, Via também, outro setor de varejo com 4% de queda, CVC 3,43% de queda, no setor aéreo temos Azul também, Azul 4 com 3,30% de recuo, Cash 3 com 3,07% de recuo, Embraer com 2,80%, caindo também. Essas são algumas das ações aqui no vermelhinho e poucas ações estão no verde nesse momento. Até vou trocar aqui, eu vou colocar no volume para a gente conseguir ver melhor o setor, a parte em verde aqui. Algumas ações como a Mer, Rap Vida estão em alta, temos Gerdau também, que estão entre as altas desta quarta-feira, Hanna. Agora a gente vai conferir então os números do mercado internacional, Hanna? É isso aí, Isa. Vamos seguindo então, trazendo atualizações e a gente relembra também como é que fecharam as bolsas lá na Ásia. Eu começo aqui vendo o Hang Seng, que fechou numa alta de 1,7%, Xangai fechou numa queda já de 0,97% e Nikkei lá no Japão fechou no positivo de 1,68%. Já em relação às bolsas na Europa, DAX na Alemanha está aí operando numa alta de 0,03%, FTSE no Reino Unido 0,85% de alta, CAC na França 0,30% de alta também, assim como o índice Eurostoxx, que sobe 0,7%. Já em relação às bolsas lá nos Estados Unidos, apenas Dow Jones opera agora em queda, caindo 0,15%. Depois tem S&P 500 subindo 0,36% e Nasdaq subindo 0,27%. Vamos ver então como é que está o dólar nesse momento. O dólar, que ontem a gente viu operando, estava caindo, chegou aí na cotação de R$ 5,28. Agora o dólar sobe 0,63%. Está aí sendo comercializado a R$ 5,30. A gente vai monitorando e trazendo os números aqui durante todo o estoque. Já em relação ao barril do petróleo, o petróleo Brent agora cai 0,41%, está na casa aí dos $88 o barril.
E o petróleo WTI cai também 0,59% e é vendido a pouco mais de 87 dólares o barril. A gente segue de olho, então, no mercado internacional, porque a Alphabet, dona do Google, divulgou o resultado aí do quarto trimestre, a sua receita do quarto trimestre, fechando 2021. E o valor foi acima do esperado pelo mercado, impulsionado, né, esse valor pelo desempenho dos negócios de venda e publicidade online e também, né, em relação à computação em nuvem. Quem tem as informações é a nossa correspondente Giovana Locatelli. Boa tarde, Giovana. Boa tarde a todos que nos acompanham. A Alphabet, controladora do Google, divulgou lucros e receitas melhores do que o esperado para o quarto trimestre. As ações subiram mais de 9% nas negociações estendidas. A empresa também anunciou um desdobramento de ações de 20 por 1 que vai entrar em vigor em julho, alegrando os investidores. O lucro por ação ficou em 30,69 versus 27,34 que eram esperados. Em relação à receita, a empresa divulgou um número de 75,33 bilhões contra a expectativa de 72,17. A receita de publicidade do YouTube ficou em 8 bilhões 630 milhões e a receita do Google Cloud ficou em 5,54 bilhões. A Alphabet registrou crescimento de receita de 32%, provando novamente que foi capaz de suportar as pressões da pandemia e também da inflação. Os resultados seguem um ano de superação. As ações subiram 65% no ano passado, superando todas as outras grandes empresas do setor tech e mais do que triplicando os ganhos do S&P 500. Então a gente continua acompanhando os números e o desempenho da empresa. Com vocês aí. Bom, Giovana, mudando um pouquinho de assunto, os investidores estavam aí esperando a divulgação dos dados de estoques americanos de petróleo, que saíram alguns já agora há pouco, e uma nova decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, né? Qual que é a expectativa, Giovana? A OPEP+, provavelmente vai manter as políticas existentes de aumentos moderados para a produção nessa quarta-feira. O grupo de produtores, mesmo esperando que a demanda suba para os novos picos este ano e com os preços do petróleo sendo negociados perto do seu nível maior desde 2014, o grupo formado pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados liderados pela Rússia e que produz mais de 40% da oferta global, tem enfrentado as pressões de grandes consumidores como Estados Unidos e Índia para bombear mais para ajudar na recuperação econômica da pandemia. Mas a OPEP+ recusou a aderir a aumentos mais rápidos, argumentando que o mundo está enfrentando uma escassez de energia devido a transações de energia mal calculadas para combustíveis mais verdes pelas nações consumidoras. Vários membros da OPEP tem lutado para bombear mesmo de acordo com as suas cotas devido ao subinvestimento nos últimos anos. A OPEP+ espera que os ministros concordem em avançar com um aumento planejado de 400 mil barris por dia em março, apesar dos altos preços do petróleo. O relatório preparado pelo comitê manteve a previsão de crescimento da demanda mundial do petróleo inalterada para 2022 em 4,2 milhões de barris por dia. O relatório ainda disse que o mundo vai enfrentar um superávit de petróleo em 2022, atingindo 1,3 milhão de barris por dia, um pouco menos do que a previsão anterior, que era de 1,4. O relatório observou ainda que vários riscos continuam a pairar sobre o mercado de petróleo, incluindo incertezas significativas associadas ao impacto da variante Ômicron, além dos gargalos contínuos na cadeia de suprimento e também a políticas do Banco Central para combater a inflação. E, claro, a principal preocupação atualmente é a crise geopolítica Rússia-Ucrânia. Com vocês, meninas. Obrigada pelas informações internacionais. Giovana Locatelli, agora a gente vai com o noticiário aqui do Brasil, porque o IBGE divulgou hoje dados da produção industrial brasileira e a Sami Facura é quem tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Sami. Boa tarde, Isa, e todos que estão aqui no BMC Stock nos acompanhando. Isa, a produção industrial ela cresceu 2,9% em dezembro, em comparação aí com o mês de novembro, segundo a primeira taxa positiva aí desde maio, segundo o IBGE. E apesar das dificuldades aí enfrentadas ao longo do ano, o setor ele conseguiu fechar 2021 com um avanço de 3,9%, depois de 2 anos seguidos de perdas.
Segundo dezembro também, em frente de dezembro de 2020, a indústria ela recuou 5%, a quinta taxa negativa ainda nessa base de comparação. No acumulado do ano, a indústria teve resultados positivos de 3 das 4 grandes categorias econômicas e em 18 das 26 atividades investigadas aí pela pesquisa, com destaque para veículos automotores, reboques e carrocerias, máquinas e equipamentos de metalurgia. Isa. Pois é, e Sami, a Vale, tem mais uma notícia agora, né? A Vale concluiu a venda e a transferência de sua participação de 50% na empresa California Steel, a Nucor, né? Queria que você também trouxesse mais detalhes para a gente sobre isso. Isso aí, Hanna. A controladora da Vale, ela recebeu 436 milhões de dólares em dinheiro, sendo 400 milhões referentes aí a 50% do valor do negócio e o restante referente à dívida líquida ajustada ao capital de giro da conclusão da transação. A venda de participação está alinhada aí ao compromisso da Vale de ter um portfólio mais enxuto, com focos em negócio core, que é a atividade principal que a empresa desempenha. Hanna. Obrigada, Sami. Sami que volta amanhã com mais informações aqui no BMC Stock. Obrigada, Sami. Até mais. Bom, né, e aproveitando que a Sami falou aí de Vale, vamos dar uma olhada então no mapa de calor. A gente já vê até como é que tá a Vale, inclusive o setor nesse momento, né, a gente vê então que Vale sobe agora 0,09%, o papel aí está sendo comercializado a R$ 85, né, R$1,39. A gente vê que Vale vem de uma subida aí desde o dia 17 de novembro, para ser mais precisa, veio subindo bastante e está aí nessa cotação aí de R$ 85. Quando a gente vem aqui dar uma olhada no setor, né, a gente vê então que tem Vale, né, que está subindo aí ligeiramente, depois tem Aura Minerals subindo 0,73%, Gerdau, GGBR4, 0,70% de alta, Goal 4, 0,34% de ganhos e Semin sobe, está no 0 a 0 na verdade, né, daqui a pouquinho dá uma atualizada, a gente vê para que lado a companhia ficou. Já em relação às quedas no setor, né, de siderurgia de mineração, tem Ferbasa recuando 0,69%, depois a gente vê Uzi Minas caindo 0,24% e Bradespar cai também, agora está recuando 0,22% e CSN acabou de entrar aqui também no bloco das quedas, também está no 0 a 0, mas já aparece também já no vermelho. Isa. Tá certo, Hanna. Bom, e antes de chamar nosso primeiro entrevistado, eu queria só dar um alô aqui pro pessoal do nosso chat da BMC News. Boa tarde, pessoal que está nos acompanhando. Então, eu queria que vocês já deixassem suas perguntas, porque é um assunto que estava rendendo muito ontem e a gente não teve muito tempo para falar. Então, vocês podem já deixar as suas perguntas aqui, que é sobre a polêmica lá do Maxi Renda, né, da divisão dos fundos. E o nosso entrevistado hoje vai falar sobre esse assunto ainda, continuar repercutindo. Porque recuperando aí parte das perdas da semana passada, de quase 10%, o fundo Max Renda fechou a sessão de ontem em alta de 3,35% após o comunicado da Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, de suspender então a decisão sobre a distribuição de dividendos do fundo. Então a gente vai continuar repercutindo este assunto polêmico que deu o que falar aí nos últimos dias, nas últimas semanas. Ontem fechou em alta então o Max Renda e eu vou conversar então com o Rui das Neves, investidor e incorporador imobiliário, que está sempre com a gente aqui participando do nosso chat. Olá, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Boa tarde para você, Rui. Boa tarde, meninas. Agradeço o convite e deixa eu avisar para vocês logo de cara. Desde manhã nós estamos com uma pequena instabilidade de luz aqui na região. E caso caia a ligação, eu entro imediatamente no 4G pelo telefone. Por isso que eu vim para uma área aqui mais externa da casa para qualquer coisa. Tranquilo, pode deixar. Bom, Rui, eu queria começar falando, a gente sabe que está tendo uma repercussão negativa aí na indústria dos FIIs, né, nas redes sociais e grupos aí, né, nesse setor, talvez pela falta de entendimento do caso pelos investidores e como investidor em FIIs e ser do ramo, né, de imóveis. Você poderia explicar então o que está acontecendo? Sim, claro. Eu vou tentar falar de uma maneira didática simples para as pessoas entenderem, porque o juridiquês atrapalha muito nessas horas. E de 2019 para cá,
entrou uma imensidão de investidores que não tem o menor conhecimento do que é o ativo. Apenas sabe assim, a essência, é uma coisa sobre imóveis que geram um aluguel e é isento, e até a página 1. A página 2 eles não entendem. Então, veja bem, todo mundo sabe que o rendimento dos fundos imobiliários ele é isento de imposto de renda. Tá? Então, parte desse princípio, ninguém tem dúvida. Agora, o que aconteceu no MXRF que acabou repercutindo errado na mídia e, na minha concepção, acaba arranhando a imagem desse ativo, que é um ativo tão bom, tá? Sabendo entender sobre ele. Vamos tentar usar uma lógica, gente, vocês vão entender aí no chat. Vamos imaginar que um fundo imobiliário nasceu agora e ele tem um imóvel que foi adquirido para dentro do fundo de R$300 mil. Tá? Esse imóvel está gerando um aluguel fictício, vamos dizer assim, de R$1.000 por mês. Todo mês, quando é pago esse rendimento, lógico, é descontada as taxas de gestão e tudo mais, tal, é pago ao cotista. Tá tudo bem, tá tudo certo, a vida que segue. Aí, quando chega no final do exercício, tá, o fundo é obrigado a fazer uma reavaliação. Aí nós sabemos que essa reavaliação ela tem muitos valores subjetivos, tá? E eles estão incluídos na lei das avaliações de bens, da norma técnica 14653. Tá? Então, em cima dessa subjeção, o que acontece? Vamos imaginar que esse imóvel, o avaliador entendeu que esse imóvel está valendo R$270 mil. Bom, há um prejuízo não realizável. Tá? Mas o que esse prejuízo não realizável patrimonial tem a ver com os aluguéis? Nada. A renda, o lucro caixa, que hoje estão reclamando que não existe em tese na parte fiscal, está sendo afetada, mas não pode ser afetada. Tá? O que está se passando a imagem, a dúvida aos investidores, que nesse caso hipotético, se o imóvel caiu para 270 mil, esse rendimento mensal de R$1.000, que foi tudo fictício, ele começa a ter que fazer um complemento contábil até os 300 mil para não ter prejuízo. Mas veja bem, não houve venda do imóvel, não houve realização. Então não faz sentido esse terror psicológico que estão fazendo no mercado. Certo? Vamos usar agora o segundo exemplo contrário. Esse imóvel entrou no fundo, tem de 300 mil. Quando foi feito um laudo patrimonial, o avaliador, com a mesma maneira subjetiva, ele entendeu que o imóvel está valendo 320 mil. Ah, legal, upa, teve lucro. Mas espera aí, se esse imóvel continua gerando os R$1.000 que está no contrato de aluguel, o que esse lucro contábil tem a ver com o lucro caixa? Nada. Tá? Ele apenas fica lá, né, na parte contábil como uma demonstração no RE de valor patrimonial. Então, as pessoas estão começando a ficar com medo que perca essa essência, porque realmente não faz menor sentido. A CVM ela não pode ser culpada de uma situação que está sendo mal interpretada. Entendeu? Vou usar também um exemplo para as pessoas entenderem do chat sobre os fundos que têm títulos de recebíveis, os CRIs, que é conhecido como os fundos de papel. Nós vamos fazer uma relação parecida, quem tem entendimento de tesouro direto, a marcação a mercado. O fundo compra um título de recebível que, na verdade, é um produto de renda fixa que tem um lastro imobiliário, por isso que está dentro do escopo dos fundos imobiliários. E esse CRI, ele recebe os valores mensais, que é o retorno dos juros, né, que foi combinado. Quando os juros do mercado sobem, quando há essa marcação a mercado negativa, o título vale menos, mas quem conhece
a marcação a mercado em título público, sabe que eu estou comparando, sabe que no fundo não houve perda. Tá? Houve perda patrimonial no momento, se você for executar um negócio. Mas se você não executar um negócio, esse título ele vai continuar pagando até o final. E temos o terceiro exemplo, que é os FOFs, que são os fundos de fundos, onde eles compram cotas no mercado de outros fundos. Logicamente, se o gestor compra uma cota de um fundo e esse fundo desvaloriza no mercado secundário, em tese também está tendo um prejuízo contábil, mas esse prejuízo só vai existir, ou lucro, se ele realizar. Então, no meio desse período que ele está dentro da sua carteira, todos os rendimentos auferidos dos CRIs que estão dentro dos fundos, ou dos aluguéis que estão dentro desses fundos, dentro desse FOF, eles vão ser pagos normalmente. Então, gente, não pode ter esse terror que acabou os fundos imobiliários e mais uma paulada, que a CVM prejudicou o MXRF e que pode ser estendido. Não é bem assim que funciona a coisa. Ficou claro, meninas? Ficou, com certeza. Ó, o pessoal aqui no chat está mandando pergunta, a gente vai repassar aqui para você daqui a pouquinho, mas Rui, né? Então, na sua opinião, a legislação do FIIs não está clara entre os rendimentos e valores patrimoniais? Na verdade, esse o problema que está acontecendo. Os fundos imobiliários, no fundo, eles são muito recentes, tá? Então, o que acontece? A legislação, ela vem misturada com os REITs, tá? Onde foi feita a ideia do rendimento mensal, esse lucro caixa, tá? Que veio em cima dos balanços do REIT, que é a FFO. Mas eles, na verdade, eles não são REITs, eles não têm configuração jurídica, tá? A legislação é totalmente diferente. Então, o que acontece? Só esse caso que aconteceu e tirou essa dúvida mostra a fragilidade da legislação. Tá? Há uma fragilidade. Só que existe uma coisa oculta, tá? No MXRF, que ontem o Christian Tetzner, quando veio aqui, ele até comentou na última fala dele. O que está acontecendo no MXRF, tá? Há muitos CRIs que estavam dentro desse fundo, que veio numa consolidação de um outro fundo, quando se juntou, né, que chamava-se XPGAIA. Existem muitos CRIs que deram default. Quem não conhece essa palavra default no mercado é calote, né, na nossa linguagem de rua. Deram calote. Então, esse calote ele teve que ser colocado no balanço do MXRF. Junto com esses casos que nós estamos falando. Só que, meninas, essa fragilidade, ela está acontecendo e ela pode ser resolvida desde que nós, os cotistas, tá, que realmente nós temos que botar na cabeça que nós é que somos os donos dos fundos, a gente começar a ser mais ativo. Tá? A gente começar a ir para cima da CVM e solicitar que a CVM comece a fazer o dever de casa. Que qual seria? Fazer, como é que chama? Audiências públicas para conseguir colocar mais transparência, tá, na legislação. Chamar auditores fiscais, advogados tributaristas, incorporadores, contadores com experiência imobiliária, entendeu? E começar a colocar mais clareza para não ter essa dúvida, porque essa fragilidade que houve da lucro caixa com lucro competência, onde foi que a CVM colocou o dedo na ferida do MXRF, tá? Ela é ruim para a indústria. Tá? Só que, veja bem, existe uma lei na contabilidade, que é a Lei 11.638, tá? Que exatamente é sobre ajuste de avaliação patrimonial. Então, veja bem, existem muitos fundos que fazem contabilidades, tá? Que eu vou dizer assim, adequadas a essa situação que eu falei. Exemplo,
ele coloca lá, nesse caso hipotético que nós usamos, que era R$300 mil, o laudo novo entrou por 270. Então, ele colocou lá, laudo patrimonial, o valor patrimonial do fundo, 270. Mas ele vai lá numa subconta ou numa linha abaixo, ele faz o ajuste por avaliação a valor justo. Então, quer dizer, na parte contábil, o valor entra para um lado, entra pela DRE, mas não entra pelo lucro, e ele faz o ajuste embaixo. Então, ele zera, tá, para valor patrimonial e fica diferente do lucro. Então, a gente consegue, dessa maneira, ver realmente o que é lucro contábil ou prejuízo contábil e lucro caixa ou prejuízo caixa. Eu acho que eu estou tentando ser o mais didático possível para as pessoas que não entendem sobre isso. Sim, tá ótimo, tá muito explicativo, inclusive tem muitas perguntas aqui, a gente está tentando selecionar. O Clériton Cunha, a gente vai conversar aqui com algumas perguntas. Eu me senti adequado a responder, me senti adequado a responder, porque eu sou investidor, eu sou incorporador, mas eu não tenho certificação, não quis dar certificação na CVM, certo? O que eu puder responder, eu vou responder. Não, tá bom? Claro. Vamos aqui com uma pergunta da Amplitude Invest. Bom dia, Rui. E por isso, quando acontece a valorização do imóvel, o rendimento cai? Não. Ainda não acontece isso. Tanto que, depois dessa polêmica, tá, as pessoas estavam aguardando os rendimentos dos fundos, que a sua maioria acontece na virada do dia 31 para o dia 1, que são pagos no dia 14, 15. A sua maioria dos fundos, tem várias datas. E os fundos vieram normalmente, os pagamentos. Tá? Gente, não confundam valor patrimonial com rendimento. O caso do MXRF é um caso exclusivo, foi muito claro como é que diz? Na resposta do colegiado da CVM, e pode ser estendida a outros fundos, mas que tiverem esses problemas específicos. Não é apenas o código de marcação a mercado, porque ficou dúbio. Ficou dúbio, mas os fundos continuaram igual pagando, e vão continuar pagando. Que não faz sentido, gente. Não perde a essência, acabou os fundos imobiliários se acontecer isso. Quer dizer, se o imóvel valer menos, você não pode pagar aluguel para cobrir. Entendeu? Não faz sentido, não faz. Ou ao contrário, com o lucro também, não faz. Lucro ou prejuízo, caixa, só quando se realiza. Perfeito, Rui. E como é que o investidor, na sua opinião, né, o que ele deveria fazer, o que deveria ser feito pela autarquia e a indústria dos fundos imobiliários para que essa situação seja amenizada? Bom, primeiro pressionasse, tá? Fizesse o seu dever de casa, pressionasse os gestores para a transparência. Esse caso, por exemplo, do MXRF, tá? Ele já está rolando desde o mês 7 e ficou tudo abafado. O que aconteceu? Na semana passada, o convidado de ontem, Christian Tetzmann, denunciou na rede social dele, e no mesmo dia começou a ter toda essa confusão no mercado, e o próprio gestor e o administrador só soltaram o fato relevante após essa denúncia do Christian Tetzmann. Então, quer dizer, cadê a transparência? Entendeu? Por que desde o mês 7, tá, ele já não colocou isso à consciência do mercado? Entendeu? Já que não foi uma consulta simples, o que está acontecendo no balanço? Não, são problemas que estão vindo desde 2014. Entendeu? O negócio é muito sério. Entendeu? Então, só que são dois maiores players do mercado, né? Tanto o administrador como o gestor. Entendeu? Agora, o que se imagina das gestoras e administradores menores? Entendeu? Isso é o terror que está acontecendo. A gente tem que pressionar também a CVM, porque tem outros casos, por exemplo, de insegurança jurídica e administrativa. Meninas, pela CVM, um fundo imobiliário ele não pode se alavancar. Quer dizer, ele não pode chegar lá e comprar um imóvel, tá, financiado e colocar lá no gravame do imóvel, financiado para o fundo tal. Ele não pode. Mas aí, há 1 ano e meio, mais ou menos, para cá,
os gestores analisaram uma brecha e começaram a fazer as alavancagens indiretas. Quer dizer, você compra um SPE, que é uma empresa específica de uma função, né, de imobiliária, e esse SPE está devendo. Ele pega um recebível dentro do fundo e ele pega e vende o recebível, tá? Então ele acaba se alavancando indiretamente. Esse é outro tipo de insegurança, tá? Que assim, nós, os investidores, tínhamos que pressionar a CVM para fazer mais as claras, quer dizer, tudo tem que ficar mais claro, para o mercado todo ano não ter que tomar pancada. É pancada de dividendo, é pancada de rombo, é pancada de cribêntulos, que às vezes descobre-se que tem CRIs falsos no mercado. É difícil, está difícil para o investidor. E a imagem está ficando arranhada. E a gente que tem fundo imobiliário na carteira, e, por exemplo, eu aqui, mesmo na minha família, eu tenho as duas pontas nesse fundo, por exemplo. Eu tenho minhas duas netas, que estão no começo da acumulação de patrimônio, e tenho meu pai, que também é cotista do fundo. Quer dizer, uma pessoa de idade avançada que já não teria que estar se aborrecendo mais com esses problemas, tinha que estar tranquilo com o seu investimento, e de vez em quando toma um choque desses. Isso não é legal para a indústria. Tá? A transparência é que tem que ser cobrada dos investidores. Tá certo, muito obrigada por todos os esclarecimentos, um assunto, né, bem polêmico que tem dado o que falar aí nos últimos dias. O pessoal do nosso chat gostou bastante aí das suas explicações. Obrigada a Rui das Neves, que é investidor, né, especialista também em fundo imobiliário. Obrigada, Rui das Neves. Obrigada pela participação sempre aqui com a gente no chat. Muito obrigado. Eu espero que eu tenha ajudado uma maneira didática bem simples para as pessoas, para acalmar o pessoal. Isso aqui foi minha intenção, acalmar o pessoal. E os especialistas que venham continuando aqui explicando, mas que sejam sinceros, e vamos batalhar pela como é que eu posso dizer, pela melhora dessa indústria. Muito obrigado, Obrigada, Rana, Rui. muito obrigado, Isabela. Obrigada, uma boa tarde News para por você. trazer todos os lados na conversa. Maravilha. Exatamente, Obrigada, esse é o Rui. objetivo, né? Sempre trazer todos os lados para o investidor decidir o que ele acha melhor. Bom, 13 horas e 8 minutos pelo horário de Brasília. Agora vamos para o nosso próximo entrevistado, que é o Werner Roger, CIO e cofundador da Trígono. Deixa eu chamá-lo aqui na nossa tela, ele já está aqui. Muito boa tarde para você, obrigada pela participação mais uma vez aqui com a gente na BMC. Boa tarde, muito obrigado aí pelo convite da BMC. Fico realmente muito feliz de estar com vocês todos, né? E poder dividir algumas questões, né? Um bate-papo. Eu sei que vocês têm um público aí no chat que faz muita pergunta. Estamos aqui à disposição, né? Para a gente responder da melhor forma possível as questões aí do público e também de vocês. Muito obrigado aí pelo convite. Com certeza, obrigada pela participação, pessoal. Então já pode começar a fazer pergunta aí para o Werner, aí, pessoal do chat. Bom, Werner, eu queria começar, né, falando sobre os dados da produção industrial de dezembro, que subiu 2,9%, ante aí uma queda de 0,2% em novembro, acima do consenso, que era de uma alta de 1,6%. No ano, o setor acumulou expansão de 3,9%, interrompendo, então, 2 anos consecutivos de queda. Qual que é a melhor forma de entender o setor industrial, sendo um setor tão vasto aí e com aplicações tão específicas de cada companhia? Como que você avalia os desafios e obstáculos para uma retomada mais consistente da atividade industrial? Bom, eu fico à vontade de falar sobre o setor, porque a nossa principal posição na Trígono é o setor industrial. Então, mais especificamente, na indústria automobilística pesada, né? Inclusive, hoje saíram dados aqui da Fenabravet, vou até comentar. Mas, como você falou, o setor ele é muito amplo, né? Então, você tem indústria química, você tem indústria metalúrgica, você tem siderurgia, você tem indústria automobilística, talvez a mais importante, né? Então, é muito fragmentada. E hoje, por exemplo, nós tivemos um outro dado muito interessante, né? Que foi a Home, que ela está nessa indústria, né, de bens de capital, principalmente faz máquinas que vão ser usadas pela indústria, né, e também produtos fundidos, usinados. Então, a Home apresentou uma expansão de encomendas, né, no quarto trimestre
de 30% em relação ao ano passado, né? Quando a gente pega especificamente o segmento de fundidos, de fundições, o crescimento foi de 200%, quer dizer, na realidade triplicou as encomendas da Home. Então isso não apareceu ainda no resultado, né? Isso são encomendas que são bens muitas vezes sob encomenda, alguns são seriados. Então basicamente a indústria, ela reflete o PIB, né? Então se a economia está em expansão, né, a indústria ela, né, tem que atender essa demanda aí pela economia, também exportações. Então a indústria também, o Brasil, apesar que foi muito prejudicado pelo câmbio, as exportações elas também favorecem a indústria e também muitas vezes substituem as importações, né? Principalmente quando o câmbio o real se desvaloriza, a gente produz mais aqui e exporta mais e substitui a importação, como no caso da siderurgia, né? Bom, acho que o problema nosso do Brasil, basicamente, são dois principais problemas. Que é a questão tributária, que a gente pode falar um pouquinho aqui, por exemplo, da indústria química, que aconteceu recentemente, né? Também posso falar da Reintegra, né, que era uma recomposição, né, restituição dos impostos cobrados indevidamente na cadeia. Então, o Brasil, acho que é o único país do mundo que exporta imposto. Nós conseguimos ter a arte, a sabedoria, imagine, de exportar exposto, e o Temer acabou com esse benefício de 3% no apagar das luzes. E outra coisa, vou juntar aqui com mais um problema, o ônus da nossa folha, né, de trabalho, né, dos encargos trabalhistas. Então o Temer também, além dele acabar com o Reintegra, ele reonerou a indústria, todo mundo, né, com a folha de pagamento, cobrando mais impostos sobre a folha de pagamento. Imagina, a mão de obra ela é onerada na indústria. E agora, também recentemente, né, foram mantidos isentos, né, 17 setores, né, dentro da indústria, que consideravam que são grandes empregadores, e o governo agora, ele na contramão, né, para manter esse benefício, né, desses 17 setores, ele vai lá e reonera a indústria química. Então a indústria química tinha sido, inclusive, uma lei aprovada no Congresso Nacional, que até o ano 2025 ela seria isenta de PIS e COFINS, né, sobre importação de matérias-primas. Por exemplo, o Brasil importa nafta para fazer petroquímicos, né? E o governo reonera a indústria química, quer dizer, uma coisa não tem nem pé nem cabeça. E o terceiro fator, né, além de tributos, acho que é muito importante, é o câmbio. Então nós temos aí um câmbio a 5,30, né, 5,20, 5,40. Você imagina, você vai fazer um planejamento, né, um investimento, onde você vai exportar parte da tua produção. Só que quando teu investimento ficar pronto, né, para produzir e exportar, o câmbio está 4,50. Todo o teu planejamento foi por água abaixo. Ou senão, você vai ter que importar determinados componentes, primeiro na indústria automotiva, que importa bastante, o câmbio 5,30. Você faz investimento numa linha nova de produção, né, um veículo novo, tipo um padrão global, você vai precisar importar caixa de câmbio, motor. Aí o câmbio foi para 6,50, 6,20. Quer dizer, você onera o teu custo, né? E aí, assim, é impossível você planejar no Brasil pela volatilidade do câmbio e pela mudança das regras tributárias a todo momento, né? Então, acho que são as grandes dificuldades também, os impostos na cadeia de produção. Tudo isso aqui onera a indústria. Então, acho que são as nossos entraves, né? Porque o Brasil tinha na indústria um grande, digamos, uma grande participação no PIB. Hoje a gente virou exportador de commodities. Basicamente a gente exporta minério, exporta petróleo, exporta nem gasolina, a gente importa gasolina, exporta petróleo e exporta no agronegócio com um saldo de mais de 100 bilhões de dólares. Então a gente virou colônia. Basicamente, o Brasil era no século 17, 16, exportava matérias-primas, né, que era cana-de-açúcar, né, o açúcar, madeira, depois café, ouro, e hoje a gente botou na condição de colônia, né, dos países desenvolvidos, principalmente da China. Então, são vários problemas aí para já serem endereçados, né? E a indústria são os heróis, né? Quem consegue competir aí na indústria realmente está de parabéns. Uhum. E já falando, né, nesse ponto que você falou, né, já que saíram hoje os dados, né, das vendas de veículos da Fenabrave, apontando, né, que a venda de veículos novos caiu quase 39% em janeiro ante dezembro, apresentando aí o pior janeiro nos últimos 17 anos. E além dos dados da Fenabrave, também temos dados da Anfávia, né, que, né, qual é a diferença, né, queria que você explicasse, né, para quem está nos acompanhando, qual é a diferença entre esses dois indicadores e como é que você avalia também a participação e o posicionamento da venda de veículos pesados dentro desses indicadores? Perfeito. Então, existe uma grande diferença, né, e esses dados que saíram hoje,
eles são muito enganosos, né? Então, vamos explicar. A FenaBrave é a Associação dos Distribuidores de Veículos, né? Então, as concessionárias, basicamente, que estão vendendo os veículos, né? A Anfávia é dos produtores, então é a fabricação, né, dos veículos. Então, esses dados que nós estamos vendo, o que foi vendido no mercado interno. Para nós, o mais importante é a produção, porque você tem, além das exportações, né, a produção de hoje será a venda amanhã. Então, o que está acontecendo? É importante também entender por que esses números vieram supostamente tão fracos. Agora, em 2022, nós estamos com um novo regime, né, digamos, requisitos na indústria automobilística, chama-se Procon 7, né, onde a indústria ela tem que atender uma série de requisitos de segurança, né, de tecnologia, de consumo de combustível e também de emissões. Então, vários veículos que não atendiam essa demanda necessária, esse melhoramento, eles foram descontinuados. Um exemplo aí é Gol, né, os veículos mais antigos. Então, a montadora ela tem que fazer toda uma reconfiguração, né, do seu parque, né, da sua linha de montagem, para readequar agora com produtos totalmente novos, diferentes. Então, basicamente, ela deixa de produzir, né, porque ela vinha produzindo até dezembro, talvez até novembro, agora começa já a produzir esses veículos mais modernos, inclusive que são exportáveis. Agora nós temos veículos aqui, que é o mesmo veículo, né, que pode ser vendido em outros países, até na Europa, Estados Unidos e países africanos. Então, na realidade, a produção está se ajustando, né, às novas tecnologias. Então, dá a impressão, puxa vida, o setor está ruim. Outra coisa importante, que nós tivemos os problemas, estamos tendo os problemas ainda dos semicondutores, alguns componentes. Então, nós temos veículos semi-prontos, né? Às vezes falta um único equipamento, olha lá, o rádio, né? O CD player, qualquer equipamento eletrônico. Então, ele não foi concluído ainda. Então, não foi distribuído, não está no pátio da montadora. Então, faltando pouca coisa, então você não conta como vendas. Mas, rapidamente, esse veículo pode ser montado, distribuído e vendido, né? Então, basicamente, não se deixam levar por esses dados, né, de vendas, porque, na verdade, falta produto. Hoje nós temos 16 dias de estoques nas concessionárias, onde a média deveria ser 45 dias. Então, as montadoras, elas têm que produzir um mês a mais, basicamente para atender, né, os estoques de segurança das concessionárias. Você chega lá, não tem a cor, não tem um modelo, não tem, né, os acessórios, então você tem que ter um estoque suficiente para atender essa demanda. A questão dos veículos pesados é diferente, né, porque eles não tiveram esse Procon 7. Na verdade, a indústria pesada, ela tem o Euro 6, na realidade é um requisito, né, de emissões, né, que nós teríamos que já adequar esse ano e foi postergado por mais um ano, né, 2023. Então, a indústria pesada, ela não foi impactada por essa mudança de linha de montagem, né, desses novos modelos. E esse ano, o que vai acontecer? Você vai ter uma demanda, né, antecipada, né, uma compra antecipada, porque quando mudar esses requisitos do Euro 6, os preços vão subir 15%, 20%, né, depende do modelo. Então, existe uma antecipação de compras, né, quem puder comprar esse ano vai comprar para não pagar um valor maior no ano que vem. Então, esse ano, por exemplo, a indústria de caminhões, né, ela teve um crescimento de 17%, né, estou olhando o dado aqui, 17% em relação ao ano passado, né. Então, foi um dado muito bom, onde os veículos leves houve uma queda de 23% nas vendas, né, e os pesados cresceram 17%. Então, a linha de pesados, que é justamente a nossa tese aqui na Trígono, não só caminhões, mas também tratores, né, as máquinas fora de estrada, e até os implementos rodoviários, né, são os reboques, eles tiveram uma estabilidade na produção, porque aí também falta pneu, falta algum componente, falta fundidos, né, a fundição. Nós vimos a Rome aumentando 200% a demanda de peças fundidas. Então, são produtos que andam em direções distintas, né? A indústria espera um crescimento de 10%, tanto em pesados quanto leves. Nós somos mais otimistas, né? A gente espera pelo menos 20% em pesados, né, e 15% nos leves, né? Principalmente mais à frente, quando a produção for normalizada, os juros vão cair. Então, nós somos mais otimistas. Mas a indústria, ela sempre tem que chorar, sempre tem que falar que está ruim, ela tem que ser sempre pessimista, né? Porque se surpreender, se passar, né? Tá vendo? É boa notícia, foi acima do esperado. Mas a indústria, né, eles tendem a ser mais conservadores nas suas projeções, inclusive para não errarem, né, na produção, contratação de pessoal. Então, eles são bastante conservadores, mas, na minha visão, a gente vai ter um ano melhor do que esperado, principalmente nos pesados, né? E os dados aqui da Scania, da Volvo, da DAF, né, estão muito acima, né, dos veículos leves. Então, os pesados realmente
serão muito positivos nesse ano de 2022, não tenho dúvida. Agora, Werner, a gente está no feriado de Ano Novo Chinês, né? Como esses dias sem pregão por lá, pode aí impactar as negociações de commodities metálicas e também para ligas. Como o movimento deve ser sentido até a retomada das negociações no país? Então hoje, na verdade, a gente está no segundo dia, né, do ano do tigre de água, né, no horóscopo chinês. Então, é um ano desafiador, né, o tigre, ele tem uma série de características. Então, o que acontece? É um feriado prolongado, né, mais importante para eles, né, tem uma série de celebrações que agora estão, inclusive, elas não são possíveis, né, porque envolve muito público, temos a Covid aí. Então, as negociações ficam mais ou menos paralisadas, né. O que aconteceu em janeiro? Nós tivemos aqui muita chuva, né, na região de Minas Gerais. Então, o embarque de minério, né, ele sofreu um grande atraso. Se não me engano, o número é 30% em relação ao ano passado, né? Então, nós estamos atrasados em relação aos embarques de minério, né? Agora, em fevereiro, é um mês mais curto também, e talvez lá os portos, né, o próprio tráfego, né, a demanda dos minérios, de repente, eles têm um fluxo mais lento, né? Então, isso tende a trazer uma retomada desse volume de exportação, mais para março, acho que, principalmente, talvez mais para o final do mês. Então, eu estou bastante otimista em relação à demanda por minérios, né, e outras matérias-primas, também grãos, os produtos que a China compra do Brasil. Especificamente na questão da produção, sim, a China ela tem digamos, uma redução da atividade, né, porque nem todas as indústrias param, né, a indústria siderúrgica, eles não podem parar. Para você desligar um alto-forno, demora bastante para você depois retomar, então uma série de custos e riscos envolvidos. Então, acredito que agora é uma paralisia das negociações, dos preços, então a gente não vê cotação que está acontecendo com o ferro, mas eu acho que passando aqui esse período aqui dos feriados, né, chineses, o mercado volta com força, principalmente para recuperar aquela produção, a exportação perdida aqui em janeiro, né? Então é muito importante que não é assim que exportou menos, que não vai exportar mais agora. E isso a gente vai verificar principalmente a partir de março, né, quando já agora em fevereiro continua chovendo, a gente não sabe os problemas que podem acontecer, mas mais março, mais para abril, acho que normaliza os embarques, e assim a gente vai ver volumes bastante consistentes, e a gente torce, né, que os preços aumentem também. Uhum. E, Werner, um outro assunto também que pode movimentar a cotação das commodities é a Olimpíada de Inverno na China, que fez com que algumas regiões diminuíssem a produção para melhorar os indicadores de poluição por lá. Como é que o mercado deve ser impactado após o fim do evento e as preocupações com a poluição? Né, essas preocupações devem diminuir e como é que isso pode impactar também as cotações? Então, a China, ele é um grande produtor de vários metais. Por exemplo, o aço, né, que a gente comentou, o alumínio, um grande produtor de alumínio, ferro-ligas, né, e outros produtos eletrointensivos. Então, na China, 60% da energia elétrica, ela vem de fontes térmicas do carvão. Então, o carvão acaba gerando, né, a emissão de CO2, aquele gás de efeito estufa, energia, só pelo consumo de energia, a produção, você tem esse problema. E essas indústrias, elas também usam o carvão mineral, o coque, como um elemento do processo industrial, né? Então, você, por exemplo, no ferro, né, você tem o óxido de ferro, né, você tem oxigênio no ferro, então você precisa de retirar o oxigênio, né, chama-se redução. Então, o carbono, né, do coque, do carvão, combina com o oxigênio do minério de ferro, e aí libera o CO2, mesma coisa para ferro-ligas e outros metais. Só que a China, ela constitui um grande exportador, né? E ela provavelmente vai continuar demandando aço, demandando alumínio, demandando ferro-ligas. No momento que ela reduz a produção, mas a demanda não vai cair, porque você precisa investir em infraestruturas, você precisa investir nas construções, em novas indústrias. Então a demanda da chinesa continua forte, né, mas a produção reduz, né? Porque essas questões, né, são agora momentâneas, por causa dos Jogos Olímpicos, que vai afetar aquelas cidades, né, que estão relacionadas aos Jogos e também são produtoras, mas no longo prazo isso será permanente, né, porque a China tem, digamos, objetivos de redução das emissões, né, desses gases, né, do CO2, mas essas indústrias que consomem, por exemplo, muita energia, indústrias antigas, tá? Não é que toda indústria consome energia, dessas que eu citei. Algumas consomem mais, outras menos, porque são mais antigas, mais ineficientes. Então, aquelas pequenas, mais ineficientes, elas serão fechadas definitivamente. Ao mesmo tempo
não haverão novas indústrias, né, novas capacidades para substituir aquelas que estão sendo desativadas. Agora, o grande problema, assim, bom, e o que está acontecendo na Europa, né? Problemas seríssimos na Europa, né, com o gás da Rússia, né, o preço da energia quintuplicando, né, a Europa também consome ou produz esses materiais. Agora uma notícia de hoje, né, uma notícia novinha, que a África do Sul, que é um grande produtor de ferro-ligas e vários metais, né, eles tinham um plano de manutenção, né, da companhia elétrica, chama-se Eskom, de retirada de produção 5 gigawatts, né, quase um pouquinho menos que meio Itaipu. Né? Itaipu é 12 gigawatts, só que eles tiveram que retirar 15 gigawatts, mais do que uma Itaipu, sendo que isso aqui é muito grande para a África do Sul. Então, e assim, nós estamos agora no regime, né, de verão, né, que a demanda por energia não é tão grande porque não tem calefação. Então, agora no inverno, a partir mais de maio, junho, julho, você tem uma demanda muito maior de energia para calefação. E nós já estamos com problema agora no verão, que a demanda não é tão forte. E mais uma questão. Em abril, né, já foi pedido um reajuste de energia elétrica de 54%, né, pela companhia elétrica. Então, já foi, no mínimo, aprovado 20%, né? Estão sendo discutidos se é 20%, se é 30%, se é 40%. Agora, se não me engano, dia 8 de fevereiro vai ser definida a tarifa no inverno. Se imagina que começa em abril, né? Então, o sul-africano, que vai necessitar daquela energia, principalmente de baixa renda, ele tem energia onerada que nós tivemos no Brasil. Isso pode causar problemas, tumultos e mais problemas. E a África do Sul é um grande produtor de metais, como ligas, né, e outros metais. Então, assim, é uma confusão enorme, né, e para nós estamos investidos nessa confusão, porque o Brasil está muito distante disso, né, a gente temos energia limpa, eólica, hidrelétrica, nós usamos carvão que chama-se biorredutor, carvão vegetal em vez do coque, então as florestas de eucaliptos retiram o CO2 da atmosfera. A Gerdau apresentou ontem um plano de redução de CO2, né, no aço, mais ou menos um pouco mais de 10% de CO2, e plantando mais florestas de eucaliptos. A Gerdau tem 250 mil hectares de eucaliptos para produzir o biorredutor. Então o Brasil está muito bem na foto, energia, digamos, limpa, barata, e usa o biorredutor, né, para fazer ferro-gusa, para fazer ferro-ligas. Então, e não usa o gás, né, nosso momento, a matriz energética é muito pouco. Então o Brasil está muito bem na foto, né, é uma das nossas apostas aqui, é justamente investir em setores onde o Brasil se coloca bem, com câmbio, os preços dispararam e o mundo não tem como contemplar, né, a satisfação dessa demanda que vai acontecer nos próximos anos. Não é assim, não estou falando meses, mas nos próximos anos. Quem vai produzir ferro-ligas, quem vai produzir alumínio, quem vai produzir aço, né, qual país do mundo tem condições e não tem matéria-prima? O Brasil tem tudo, então devemos aí aproveitar esse momento, acho que ímpar para o Brasil. E o câmbio ajudando bastante. Cara, Werner, a gente tem visto aí um movimento mais intenso de recompra de ações, né? Ontem a IOSP Maxion iniciou um programa de recompra e a Kepler Weber anunciou recentemente que vai recomprar até 3 milhões de ações, equivalente aí a quase 10% das ações da companhia. O que significa essa movimentação para os investidores? É um bom sinal? Significa que a empresa acha que as suas ações estão baratas? Então, são várias coisas combinadas, né? Eu sou muito favorável a esse movimento. Nos Estados Unidos, as empresas, ao invés de pagarem dividendos, que são tributados, né? E lá a tributação, acho que é 40%, 45%, né? Então, nos Estados Unidos, as empresas fazem recompras. Porque você retira as ações de circulação, então dividendos aumentam. Porque eu tenho menos ações, o lucro é o mesmo, então é uma forma de remunerar. Então, são os vários objetivos. Quando a gente olha também os dados agora de janeiro, né? Dos movimentos na Bolsa, no mercado secundário, os estrangeiros foram os grandes compradores, né, um volume, acho que 32 bilhões. Os brasileiros, né, através dos institucionais e pessoas físicas, foram vendedores. E aparece em segundo lugar, se não me engano o dado acho que é 8 bilhões, aparecem as empresas, né? Então, se vejam, 8 bilhões somente em janeiro. Então, as empresas estão muito atentos. Então, quais são os motivos? Primeiro, a ação está barata. Então, ninguém é melhor do que a empresa para saber que a ação está barata. É melhor investir na minha ação, na minha empresa, que, por exemplo, eu tenho um retorno lá de 15%, 20% do meu ROIC, ou seja, lá com a métrica, do que deixar o dinheiro aplicado aí no CDI, pagando imposto, e o CDI vai cair. Quando eu compro minha ação hoje, né, ela fica lá permanente. No segundo momento, eu posso vender minhas ações e não tem imposto de renda. Então, e inclusive, quando eu tiro as ações de circulação, né, esses dividendos vão ser redistribuídos para os demais investidores. Então, é um investimento financeiro que as empresas fazem, especialmente aquelas que têm caixa, disponibilidade, elas conhecem o valor. E outro objetivo é sinalizar ao mercado que as ações estão baratas. Porque se a empresa diz, eu estou recomprando porque a minha ação está barata, investidor,
observe a minha empresa, que estou dizendo que está barato. Portanto, é uma boa alternativa de investimento para vocês também. Então, são vários objetivos, né? A questão oportunidade, a questão de melhorar a remuneração dos investidores, a questão de poder lucrar com isso, vender mais caro amanhã, quando o mercado voltar a comprar, quando nós acionar as pessoas físicas quiserem comprar amanhã, o preço pode ser outro, né? Não vai ser esse preço que está hoje. Aí vai pagar caro. Ou se não, algumas empresas têm feito, elas cancelam. Elas vão lá, cancelam, várias empresas fizeram isso, a Unipar, por exemplo, um exemplo, eles cancelam definitivamente e abrem um novo programa de recompra. Né? E a CSN, outra empresa que faz, né, ela segue nessa linha, e para nós na Trígono, nós estamos plenamente alinhados, né, inclusive empresas que nós investimos, que a gente realmente não entende, porque algumas empresas não fazem isso. Às vezes tem alguma, por exemplo, a empresa está num movimento digamos, de algum fato relevante que vai acontecer no futuro, então ela não poderia ser tipo um insider, né? Eu estou comprando minhas ações hoje, amanhã eu lanço aqui um fato relevante, que as ações sobem 20% e eu acabei me aproveitando porque tinha essa informação. Então, mas é bastante, acho que interessante, né? Inclusive a Kepler, com 10% das ações, num prazo de 18 meses, nós estamos plenamente alinhados com esse movimento. Então, acredito que seja realmente bastante positivo. E a São Martinho levantou recentemente mais de R$1 bilhão em debêntures verdes, né, superando aí as expectativas. Como é que a empresa deve usar esses recursos e quais são também os diferenciais da tese de investimentos da São Martinho em relação a outros players como o Raizen e Jalles Machado? Perfeito. Na realidade, acho que o montante total superou acho que em 30%, né? O número acho que era 900, saiu 1,2 bilhões, né? Inclusive os investidores não pagam imposto de renda, por isso tem essa vantagem, estão bastante demandados, e o fato de ser ESG, né? Digamos um título, né, de dívida realmente que ele atende aos quesitos de meio ambiente. O objetivo para nós realmente é curioso, né? Porque ano passado, acho que foi em janeiro, eles anunciaram uma aprovação do BNDES de uma linha de R$900 milhões, bastante relevante, e o prazo de 20 anos. Imagine, quem no Brasil tem uma linha em real de 20 anos, né? Com o BNDES, com taxas bastante atraentes. E ela anunciou também na época um investimento de 650 milhões em etanol de milho, então, portanto, abaixo daquele financiamento do BNDES, daqueles recursos, né? E a São Martinho, ela tem uma geração de caixa muito forte. Inclusive, ela é contemplada com uma precatório, né, do Instituto do Álcool de Açúcar, né, que na realidade quem moveu foi a Copersucar. A São Martinho tinha 13% da Copersucar na época, então ela tem recebido mais ou menos 450 milhões por ano desses títulos, desses precatórios. Então a entrada de caixa, ela é muito elevada, né, e não existe dentro da São Martinho nenhum grande projeto, nenhum grande investimento que abrigue essa demanda de recursos, né, e além a geração de caixa. Então, qual a nossa leitura? Ela poderá fazer um novo investimento, né? A gente até discute, já conversou com eles, pode ser, por exemplo, no biometano, né, no biogás, que demandará, não é um grande investimento, mas poderia ser isso. Ela está aumentando a geração de biomassa, energia elétrica, em 200 megawatts, então parte desse recurso poderão ser usados a geração de energia elétrica, ou, eventualmente, né, um projeto de compra de alguma unidade, né, de alguma usina, alguma empresa que esteja em dificuldade. Então, ela compra, como já fez no passado, isso, às vezes, né, às vezes não, o que ela interessa são as terras. Então, ela acaba desmontando, né, aquela usina antiga e ela acaba se apropriando daqueles canaviais, logicamente tem que investir nesses canaviais, então é uma oportunidade de investimento, né, nos canaviais próprios, com uma diferença da São Martinho em relação, nós vamos comentar das duas outras empresas. E também, né, a gente fica na torcida de remuneração ao investidor, quer seja a recompra de ações, né, isso já foi discutido com a própria empresa, ou dividendos. Né? Na época, eles tinham dúvidas em relação à tributação né, dos dividendos, então eles não sabiam se fariam recompra ou dividendos. Né? A minha expectativa é que faça os dois. Né? Para nós, a São Martinho ela tem um preço hoje de mercado que justifica não só recomprar, mas também distribuir, e aí os acionistas, né, eventualmente, comprarem mais ações de São Martinho. A gente sabe que os sócios, os controladores, eles gostam também de terras, eles plantam canaviais, eles investem também no setor imobiliário, que até houve um comentário anterior aqui da BMC sobre o setor imobiliário, então eles também fazem loteamentos, né,
as famílias, as 3 famílias gostam também de investir, não só em terras, mas também em empreendimentos imobiliários. Então, a gente espera. Então, são esses 3 propósitos. Algum investimento novo, né, que ainda não foi anunciado, expansão também do etanol de milho, que poderá acontecer, novos investimentos, por exemplo, na cogeração de energia, inclusive uma unidade, né, de Iracemápolis, a usina Iracema, ela não tem ainda a cogeração, e também ampliando, né, ou começando, na realidade, o investimento em biogás. Então, os propósitos são diversos. Vamos ver o que vem, além da remuneração do investidor. Em relação às demais companhias, né, a Raízen, ela tem o principal negócio, na realidade, é a distribuição de combustíveis, né? Então, o açúcar e etanol, ele é uma parte importante, né, quando a gente olha o contexto do Brasil, mas a companhia ela acaba sendo diluída, né, pela venda de combustíveis, que tem uma margem muito baixa, né, uma competição muito intensa aí com o Grupo Ipiranga, com o Vitro, então é um setor, e também com a bandeira branca, né, que são aqueles pequenos distribuidores, né, então é um setor aí muito competitivo, com margens muito baixas. Então, nós acreditamos, né, na Trígono, nossa tese é o açúcar e etanol sim, então a gente descarta a Raízen, porque ela não atende esses requisitos. Bom, dentro do segmento, né, agora eu vou especificar mais a Jalles e a São Martinho. A Jalles, né, uma empresa que a gente conhece, a gente gosta bastante também, ela se caracteriza como ser a maior empresa, né, do mundo, ao lado da usina São Francisco, lá de Sertãozinho. A Jalles está em Goianésia, que produz açúcar orgânico, né? Então, a produção é muito complicada, você não pode ter fertilizantes, não pode ter agroquímicos, né? O cultivo é muito, muito complicado, depende até de fatores climáticos, e ela basicamente exporta açúcar orgânico. O Brasil consome muito pouco, né? Praticamente nada, então o grande mercado dela é os Estados Unidos, e a Costco, né, aquela grande rede de supermercados, é o grande cliente. Então, o açúcar orgânico, né, ele tem um preço que não segue necessariamente esse açúcar, né, que a São Martinho vende, que a Raízen vende, porque a dinâmica de preço é diferente, né? Então, ela não consegue nem fazer um hedge desse açúcar orgânico, porque você não sabe qual será o preço que você vai negociar com a Costco ou com outros clientes. E no caso do açúcar, nesse que é exportado, a São Martinho exporta mais de 90%, né, você consegue fazer o hedge. Então, eu já estou travando o meu preço nos próximos 12 meses, né? A Jalles, até ela trava por um período mais longo, ela gosta realmente de travar esse não orgânico, até por 2 anos, até 3 anos, um prazo mais longo. Já a São Martinho, ela trava para os próximos 12 meses. O que está acontecendo hoje, né? O açúcar subiu bastante. Então, o hedge, ele está sempre atrás do preço, spot, preço de mercado. Então, hoje a São Martinho, ela tem um preço aí mais ou menos 15,5, que é o cents, né, por libra-peso. O preço já está em 18, então à medida que ela vai concluindo aquele hedge, ela passa a substituir um preço de 15 por um preço de 18, e já vai travando para os próximos 12 meses, que o preço está muito bom. Então, é isso que a gente está vendo hoje. E para corroborar com isso, né, nessa mesma época do ano passado, 70% do açúcar, né, das empresas brasileiras já estavam travados, já tinham hedge, e agora 50%. Qual que é a leitura disso? Que as empresas esperam que os preços continuarão subindo, ou subirão, ou se manterão um patamar mais elevado. Então, por que eu vou travar hoje, se o preço vai subir amanhã? Então, a expectativa hoje é 50%, né? 50% está satisfeito, e 50% acha que o preço vai subir. Minha leitura também, minha expectativa é que o preço vai subir. Uma série de fatores, né? Temos questões climáticas, o Brasil produzindo mais etanol, que a margem é muito boa. Etanol você não tem hedge, você vende à vista, né? É quase caixa, porque você vende naquele dia e recebe praticamente dinheiro. E o açúcar é mais complicado, você tem que fazer uma programação de embarque, né? Você tem questões mais complicadas de câmbio, que você não sabe o câmbio, você tem que fazer hedge de câmbio também. O açúcar, desculpa, o etanol. E o etanol subiu mais de 50% em 12 meses, né? E eu acho que o etanol continua subindo, basicamente é petróleo, né? Subindo a questão do petróleo. Então, essa é a diferença. Então, a São Martinho é a empresa mais exposta ao etanol, né? Ela tem uma unidade em Goiás que é 100% etanol, agora aumentando a produção de etanol de milho, na verdade começando, que vai trazer mais ou menos 20% a mais de etanol. A São Martinho estocou bastante etanol, está pegando esses preços agora, né, na entre safra, preços muito bons. Então, a São Martinho é uma aposta maior em etanol, nesse momento, né? Estratégia dos últimos 3 anos, esse ano e dos últimos anos foi etanol, acredito que também para 2022, e a Jalles uma aposta maior em açúcar, né, e também nesse açúcar orgânico, mas cuja dinâmica de preço é diferente do açúcar, né, da São Martinho. Outra coisa importante, né, a São Martinho ela tem
de uma maior participação da biomassa, né, da energia de biomassa que ela vende, né, que ela tem excesso, e já a Jalles, ela divide, ela tem uma participação, então é menos importante a biomassa na Jalles. Outra coisa que a Jalles já anunciou, né, que ainda os recursos do IPO serão investidos numa aquisição, né, pode ser em Goiás, pode ser em São Paulo, devemos agora concluir, né, esperar até março a conclusão desse investimento, então vai ter sim, uma ampliação de capacidade. E São Martinho, como eu comentei, de repente pode fazer uma aquisição, mas mais para terra e cana. E a Jalles, ela não tem terras, né? Outra diferença é totalmente arrendado, 100% arrendado, né? Ela não tem que mobilizar tanta terra, ou tanto recurso na terra. E a São Martinho, ela tem uma área grande, 55 mil hectares, né, de terras próprias, ela também arrenda e também compra de parceiros, né, através de contratos que vão fluir aí de acordo com o mercado. Então, são grandes diferenças. Gostamos muito das duas empresas, tanto a Jalles como a São Martinho são exemplos de governança, né, exemplos de tecnologia, exemplos de rentabilidade, e cada um no seu, para nós, né, a Jalles é mais uma microcap e a São Martinho mais small caps, então as duas são realmente empresas que a Trígono ela aprecia, né, a gente investe e fazem parte das nossas carteiras, e realmente estamos muito felizes e contamos aí com resultados muito bons para os próximos anos. Muito bom, Werner, Roger, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui com a gente, aqui no BMC Stock. Werner Roger, que é CIO e cofundador da Trígono. Obrigada, uma boa tarde para você, Werner. Obrigado a todos e muito obrigado pela participação. Bom, agora é hora da gente chamar o Alex André com as análises dos gráficos hoje, que está aqui no estúdio com a gente de volta. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Hanna. Boa tarde a todos que nos acompanham. É isso aí mesmo, estou agora presencialmente, né, bem melhor, e passando aqui a nossos gráficos do dia, né? Acho que o interessante aqui, né, a gente vai comentar um pouquinho o que está acontecendo nos Estados Unidos, né, a temporada de resultados que está começando a apresentar sinais de melhora, inclusive a gente observou inclusive na Alphabet. Aqui no Brasil, a gente vai comentar também um pouco por cima, né, ou seja, no bottom line, o que está acontecendo com o Santander, enfim, outros bancos, inclusive tem aí repercutido negativamente no pregão de hoje, tá? Bom, então vamos começar aqui a falar um pouco mais, né, sobre um ponto bem interessante que é em relação da tensão entre Rússia e Ucrânia, tá? O que essa tabela significa, né? Ou seja, essa tabela aqui ela capta, né, ou seja, diversas crises, né, em diversos anos e como que a bolsa europeia reagiu em diversos movimentos, né? Entre eles a gente tem a questão do referendo, né, do Brexit, a gente tem a questão da crise asiática em 97, né, também tem a crise do Lehman, né, ou seja, o Lehman Brothers, ele é crime de 2008, né, quando o Lehman quebrou. Então a gente tem diversas crises aqui, né, em diversos anos, né, desde 92, 97, 98, 2008, 2011. E pegando toda essa queda, né, ou seja, de todos os períodos entre o DAX, né, na Alemanha, o índice europeu, né, ou seja, que a gente tem aqui o Eurostoxx, se a gente pegar a média de todas as quedas, a gente está falando aqui de uma queda de 17% na média de todas as crises, desde 92 até 2016, tá? Ou seja, na Europa, tá? Por parte como um todo de todos os países europeus. Tá? Lembrando que na Alemanha, né, uma queda adicional é um pouco mais de 22%. Mas para quem lembra, quando aconteceu o movimento, né, que a Rússia, né, ou seja, ela anexou, né, a Crimeia, né, ou seja, um movimento que foi muito discutido, né, ao longo daquele momento, trouxe uma atenção dos mercados. Qual que foi o movimento que aconteceu na Alemanha e na Europa? Né? A Alemanha caiu 2%, tá? Quando foi de fevereiro até março de 2014, né, quando a Rússia anexou a Crimeia. E a Europa caiu 1% nesse período. Né? Ou seja, o que significa nesse gráfico aqui? Né? Esse gráfico aqui, né, do JP Morgan, ele mostra, né, inclusive, que olhando para trás, né, ou seja, essas preocupações entre Rússia e Ucrânia talvez não sejam tão grandes assim. Né? Inclusive, alguma parte, né, que a gente consegue observar, inclusive lá na mídia também, por parte da Europa, tem discutido essa relação, ou seja, talvez tenha esfriado, né, ou seja, esse possível conflito, mas ainda, né, ou seja, alguns países, até membros da OTAN, né, até mesmo Estados Unidos, têm comentado nessa possível, né, iminência, né, de ataque por parte da Rússia. Tá? Mas falando em termos de mercado, né, olhando para trás, claro que não significa que esse efeito será o mesmo, né, caso aconteça esse ataque, mas olhando quando teve o movimento de anexão à Crimeia, né, a gente viu ali principalmente a Europa e a Alemanha caindo muito menor do que as últimas crises que nós observamos nos últimos anos. Tá? Então, ou seja, um movimento que talvez seja um pouco mais especulativo do que de fato, né, o impacto no mercado como um todo, principalmente na Alemanha, né, que é a maior economia da Europa. Tá? Acho que é um ponto interessante a gente destacar. Bom, aí a gente começa a falar um pouco mais de Rússia e comparando aqui com o Brasil, né, um movimento bem interessante.
Porque a gente tem aqui o próprio EWZ, né, que é o nosso Ibovespa, né, lá nos Estados Unidos, né, em Nova York. A gente consegue observar aqui de janeiro para frente, né, lembrando que em dezembro, né, aqui o Ibovespa fechou com uma alta de 3%, janeiro praticamente 7%, né, ou seja, 10% nos últimos 2 meses. E agora está em curva, né, acentuada ali, subindo, recuperando as últimas quedas. Mas quando a gente tem aqui o RSX, ou seja, que é o índice russo, né, ou seja, ele está muito, né, ou seja, descolado em relação, né, ao EWZ, né, ou seja, a nossa bolsa aqui brasileira em dólares, né, lá nos Estados Unidos. Por que tem uma diferença tão grande, lembrando que a correlação é tão alta, né? Por que a gente consegue olhar nesse movimento, né? Ou seja, um movimento que é interessante, né? Se a gente olhar em relação, né, o que os investidores estão fazendo no mundo inteiro, né? Tirando dinheiro de growth para ir para velho, né? Ou seja, as empresas de financials, empresas de commodities, né? Aqui no Brasil a gente está falando de 67% do nosso índice está composto entre empresas de valor, né? Comparado com os Estados Unidos, em torno de 17%. Na Rússia também não foge muito disso, né? Ou seja, um dos índices que tem maior relação, né, entre as empresas de valor, principalmente empresas ligadas à energia, né, empresas de óleo e gás. Né? Então, por que a Rússia não acompanhou esse movimento? Muito claro, né, em relação a esse movimento que está acontecendo, essa tensão entre Rússia e Ucrânia. Inclusive, um dia que a gente estava comentando aqui, o índice chegou a cair 7%, né, por lá em relação a esse movimento, né, de movimentações de tropas russas na fronteira, né, entre a Ucrânia. Então, todo esse movimento vem deixando um pouco de lado, né, o índice russo e olhando como um todo, né, se a gente trazer uma retórica, né, inclusive de grandes gestores, né, inclusive ontem, né, teve uma live muito comentada, né, do Xavier, né, do Rogério Xavier da SPX, né, e também do Stuberger da Verde. Inclusive o Xavier comentou, né, ou seja, ele que fica em Londres, né, ou seja, ele é sediado em Londres, ele olha como brasileiro, mas olha como um investidor global, ele observa, olha, a Índia, né, na opinião dele, tá cara, né, na China não faz tanto sentido, né, na Rússia não tem como investir, para onde o dinheiro vai, né? Provavelmente no Brasil, né, o Brasil múltiplos mais baratos, descontados, né, e com setores que o investidor global precisa, né, ou seja, ativos de valor, né? Então por isso que a gente consegue observar o favoritismo em Brasil, né? Agora a pergunta de $1 milhão é quando, né, isso deve acabar, né? Ou seja, esse grande fluxo de estrangeiro por aqui. Mas a Rússia não acompanha esse movimento, tá? Então isso pode abrir até mesmo certa oportunidade de acordo com cada visão, né? Mas o ponto interessante que eu estava falando, essa grande correlação, né, de commodities com o índice brasileiro, né? Então a gente tem aqui o EWZ em correlação com o Brent, né? Ou seja, alta correlação, ou seja, quando o Brent cai, o nosso índice tende a cair, quando o Brent sobe também, a gente tem uma correlação também muito forte, tá? Então esse gráfico também simboliza bastante que a gente está muito com uma proxy em relação às commodities globais, né? Inclusive preços das commodities têm subido fortemente, agora o Brasil reduziu, né, mesmo que por hora, né, os riscos fiscais, os riscos políticos, por enquanto por hora, né, não tem nenhuma grande novidade para trazer de forma negativa aqui para a nossa bolsa, então a bolsa segue, né, retomando também, mesmo que hoje, né, uma correção, mas olhando nos últimos dias a gente segue com uma tendência positiva ao longo de 2022, né. Bom, aí a gente começa a falar um pouco lá nos Estados Unidos, né, o que está acontecendo por lá em relação ao movimento de real estate, né. A gente sabe que o real estate está muito forte, né, ou seja, em relação à venda, aluguel, mas quando a gente olha na parte de laje corporativa, né, as companhias, né, ou seja, voltando ao normal, né, esse novo normal por parte da pandemia, as companhias por si só, né, não estão voltando tão rápido quanto a gente estava prevendo antes em relação aos principais grandes bancos, né, feito em diversas pesquisas. Né? Por quê? A gente está observando que agora, na semana ali, que foi encerrado no dia 19 de janeiro, né, desse ano, a gente está numa queda de um pouco ali de 30%, né, ou seja, em relação ao nível pré-pandemia, né? Ou seja, a gente está com uma queda muito grande, né? Ou seja, está com uma queda em relação, né, à volta de trabalhadores, né, presencial, né, presenciais em relação ao movimento pré-pandêmico. Então o movimento agora, né, as diversas companhias elas já começam a passar uma leitura que cada vez mais, né, ou estão postergando ou até mesmo adotando, né, o home office permanente ou até mesmo o modelo híbrido. Tá? Então isso também tem adiado de certa parte aí esse gráfico ter voltado aí de uma forma muito significativa, tá? Lembrando que a gente está falando de uma queda ali adicional, né, muito forte, né? Ou seja, a gente está falando somente desse período de 30%, mas se a gente lembrar do consolidado como um todo desde a pandemia, a gente está falando de 70%, tá? A gente está falando das 10 maiores cidades dos Estados Unidos. Bom, aí quando a gente fala em relação quais são as maiores empresas dos Estados Unidos, né, que são listadas em bolsa, né, e quando eles planejam, né, colocar seus funcionários de volta a trabalhar de forma presencial, né, de acordo com a Airbnb, setembro desse ano, né, a Apple ela atrasou, né, no seu prazo que ela tinha anteriormente, não retomou nenhuma data. A Chevron agora em fevereiro, né, o Citigroup também, né, ou seja, do Citibank, somente para trabalhadores de Nova York em fevereiro também desse mês.
Facebook, março, Ford em março também, Google ainda não definiu data, JP Morgan também em fevereiro, né, e Lyft e Microsoft, né, também não tem data para retornar, tá? Somente a Lyft falou em torno ali de 2023, tá? Ou seja, as companhias ela vêm adiando esse movimento e isso reflete também na parte do real estate, principalmente ali na parte de lajes corporativas, né, principalmente na parte dos rates, né? Mas o movimento segue muito aquecido. Bom, aí quando a gente pega esse gráfico aqui, que é bem interessante, né? Ou seja, a gente observa aqui as casas, né? Ou seja, disponíveis para venda, né? Em relação aqui, casas menores, ou seja, né? Que a gente chama ali de single family, né? Ou seja, homes, né? Ou seja, casas de 1 a 2 pessoas, né? Disponíveis para venda, está no menor índice desde 1991, tá? Ou seja, a gente consegue ver o mercado muito aquecido, menos casas disponíveis para venda, consequentemente o preço sobe, né? Isso também traz um impacto direto na economia, tá? Então esse gráfico a gente consegue observar cada vez menos casas disponíveis para venda e o preço também vai para as alturas, né? Bom, aí a gente começa já a lembrar um pouco do que a gente estava comentando algumas semanas atrás sobre o setor de luxo, né, nos Estados Unidos. E esse gráfico aqui, ele mostra as maiores marcas, né, de luxo no mundo, que são de acordo ali, né, com Goldman Sachs, né, que fez essa pesquisa, incluiu Gucci, Louis Vuitton, Dior, né, Richemont e a Hermès, né, ou seja, essas principais marcas, Goldman Sachs colocou, ou seja, como mega brands, ou seja, as megas marcas, né, de acordo com esse gráfico aqui, ou seja, essa parte aqui dessa barra mais escura, de acordo com seus peers, né, ou seja, de acordo com seus competidores. E esse estudo mostra, né, que desde o primeiro trimestre desse ano até o quarto trimestre, né, que está encerrando agora, né, a gente está divulgando os resultados agora, que as companhias têm outperformado seus pares, ou seja, as companhias, né, têm vendido mais, né, ou seja, têm performado mais, gerando mais caixa que seus competidores. E mostra, né, esse efeito de rede, nessa percepção de marca e até essa resiliência em relação a crises, né, por parte ali, né, do consumidor, né, da alta sociedade, né, o investidor ali também que mostra, né, ou seja, que tem esse fluxo, né, do flight to quality, né, não só em relação ao consumo, mas também movimentação, né, dos próprios investidores em relação à rotação de portfólio para as ações mais resilientes em relação aos resultados nas crises, né, não só na parte do varejo, mas em toda a cadeia, e no varejo se comprova isso, né, ou seja, não só agora, mas nos últimos anos, se a gente também colocar esse gráfico, a gente também consegue entender, né, que não só na parte do retail, mas diversos setores têm demonstrado uma resiliência quando a gente olha principalmente ali no bottom line, né, de uma renda mais alta, né, média alta, né, e alto padrão, tá? Principalmente quando a gente pega também o real estate também, que demonstra muito bem isso. Bom, aí um ponto interessante aqui nesse gráfico, que já começa a trazer um pouco de explicação do que tem acontecido na Bolsa Americana ao longo desse ano, né? Porque a gente tem aqui o S&P Earnings, né, ou seja, de revisão, né, ou seja, revisão de lucro nos Estados Unidos, que tem revisado cada vez mais para baixo, né, ou seja, com aumento de juros, né, ou seja, inclusive até a fala, né, do Stuhlberger, ele tem comentado, inclusive o Stuhlberger acredita, né, que pode ter uma queda adicional de 10% na Bolsa Americana, né, e com isso pode abrir uma margem de oportunidade de acordo com a opinião dele, né, com o gestor da Verde, e isso já começa a olhar, inclusive ele disse, né, em relação à pressão de custo, né, ou seja, a margem das companhias. Isso também mostra uma relação de revisão para baixo da expectativa de lucro das companhias, ou seja, isso começa a aumentar tanto a pressão de custo, né, a pressão da margem das companhias, o lucro cai, né, essa revisão de lucro mais baixa, né, do que estava sendo previsto anteriormente faz as ações também caírem, principalmente as ações de tecnologia, né, que estavam sobreavaliadas em relação, né, se a gente olhar ali, né, principalmente agora, né, o year to date, né, a gente consegue observar também essa reprecificação, né, dos próprios múltiplos do S&P 500, também principalmente na Nasdaq, que foi um movimento mais acentuado. Mas o que mostra também que as companhias estão fazendo sua lição de casa, né? Como eu comentei, Google superou todas as suas linhas de resultados, né? O resultado veio muito bom, né? Ou seja, foi muito bem recebido pelo mercado, chegou a subir mais de 9%. Então também segue em linha, ou seja, como que deve ser, né, os próximos trimestres agora com esse aumento de juros nos Estados Unidos, que é de liquidez, né? E quando a gente fala em relação ao aumento de juros, o que é interessante, se a gente olhar para trás, né, na Bolsa Americana, e observar, né, o período de aumento de juros, né, que aconteceu por lá, né, o ciclo anterior, a gente está falando ali em torno de 2004, né, 2005, 2006, ou de 2004 e 2006, né, o último período ali que teve também, um dos períodos, né, que tiveram aumento de juros nos Estados Unidos. E um movimento interessante foi que o S&P, mesmo com aumento de juros, também, claro, teve, né, a volatilidade normal do mercado, ou seja, altas e quedas ali, mas na tendência de longo prazo, né, a bolsa subiu, acompanhado também, claro, com essa linha branca aqui que segue pelo IPS, ou seja, o IPS também foi projetado para cima, mesmo com correções também, né, marginalmente para baixo ao longo dos períodos, mas em uma janela de 2 anos, né, a Bolsa Americana tem acompanhado a tendência de alta junto com a janela também de perspectivas de lucros, tá? E aqui nesse gráfico aqui a gente tem, né, o nosso último gráfico para a gente comentar um pouco sobre a perspectiva dos principais bancos, né? A gente tem uma janela aqui
né, que o mercado espera. A gente tem diversos bancos, né, tanto Morgan Stanley, JP Morgan, Wells Fargo, Citibank, né, o BofA, né, o Bank of America, o Deutsche Bank, o Goldman Sachs, né, todos os bancos aqui colocando sua expectativa, né, de aumento de juros, né, nos Estados Unidos. A gente tem comentado bastante, mas lembrando aqui que a perspectiva, né, em torno de novembro está em torno entre 1,5, né, o Bank of America acredita já em torno de 2, mas o consenso está girando entre 1,5, né, que é o caso do JP Morgan, Citi, Wells Fargo, o Deutsche Bank, também o Nomura também comentando aproximadamente 2%, tá? 1,5%, somente 2%, que é o caso do Bank of America, um pouco mais agressivo, tá, em relação ao aumento de juros. Tá bom, pessoal? Então esse é o principal gráfico, né? Acho que é interessante para a gente sempre lembrar, né? Tirar uma foto aqui, depois no final do ano a gente entender quem acertou, né, e quem errou, né, na decisão de juros dos Estados Unidos no final do ano. Não é isso mesmo, Isabela e Hanna, esses são os principais gráficos de hoje. Tá certo, Alex. Obrigada. Até amanhã. Obrigado, Isabela. Até mais. Tchau, tchau. Bom, e agora a gente fala do noticiário do mercado financeiro aqui do nosso país, porque a Copel Telecom comprou do grupo ABL a totalidade das ações do provedor de internet Nova Fibra, com sede no Paraná e presença em São Paulo e também no Mato Grosso, pelo valor de R$500 milhões. Confira os detalhes na reportagem. De acordo com o comunicado, a Copel deve atuar como provedora de rede neutra oferecida a qualquer empresa. Em algumas localidades, a sua infraestrutura será complementar à rede neutra da Oi e em outras será concorrente. A Oi vendeu o controle da Vetal para fundos do BTG e Globenet, que ainda depende de aprovações regulatórias. Com a aquisição, as empresas da Copel Telecom foram avaliadas em R$6 bilhões. Além da Copel, o grupo é formado pela Sercontel, Horizon e agora a Nova Fibra, do empresário Nelson Tanuri, desde agosto do ano passado. A conclusão do negócio depende do CAD da Agência Nacional. E a Nova Fibra, adicionada ao grupo Copel, possui 7 mil quilômetros de fibras em 25 cidades, conta também com 90 mil usuários de varejo e 3.500 clientes empresariais e 10 empresas homologadas. Os 350 funcionários serão mantidos e se somarão aos 450 da Copel. O total de funcionários deve passar de 1.000 pessoas para somar a Sercontel. A receita do Grupo Copel em 2021 ficou próxima a R$1 bilhão. As receitas combinadas entre as duas companhias superam esse R$1 bilhão. O plano do grupo é construir 3 empresas, uma de infraestrutura de rede neutra em desenvolvimento e outra de serviços e um braço de tecnologia com licença de 5G. Bom, a gente aproveita então para dar uma olhada no papel aqui da Copel, para a gente ver que nesse momento está aí caindo 1,39%, está aí sendo comercializada a R$ 7,10, né, a ação da companhia, e a gente aproveita para olhar o setor também, já que a gente vê que o setor, né, a maior parte das empresas está aqui no vermelho, né, está aqui caindo. Vamos começar então, só falar das altas, né, já que só temos aqui CESP subindo 0,52% e Taesa 0,3% de alta. Né. No mais, tem Light caindo 2,41%, CEMIG recuando 1,89%, depois tem também Eneva caindo 0,58%, né? E a AES também recua 1,13%, assim como Elet6, que recua 0,95%, né? O Energia também 0,37% de queda, né? A gente vê então que o setor das elétricas está aí, né, no vermelho, né, Isa? Isso, agora a gente muda um pouquinho de setor, a gente vai para o setor de frigorífico, porque a BRF levantou 5 bilhões e 400 milhões de reais em follow-on e ADRs realizada no decorrer aí das últimas semanas. O frigorífico informou que vai emitir 270 milhões de novas ações a R$20 cada. Em relação aos ADRs, os recibos de depósito de ações foram precificados a $3,79 cada. Havia ainda aí uma expectativa de que o lote adicional de 20% entrasse na operação, porém os coordenadores da oferta não encontraram demanda no mercado. Hanna. Pois é, Isa, a gente aproveita também para trazer atualizações de BRF, né, para a gente dar uma olhada como é que a empresa está nesse momento. BRF, deixa eu até atualizar aqui para a gente ver bem direitinho, né, BRF, colocar bem certinho aqui no dia, para a gente não confundir, e é isso mesmo, BRF agora está caindo 7,63%, a gente vê que é grande a queda aqui. Vamos olhar então
o setor como um todo, para a gente ter, né, uma noção de como é que ele está nesse momento. BRF liderando aqui com essa queda encostando nos 8%. Depois tem Marfrig caindo 1,66%, JBS está aí caindo 0,20% e Minerva, a única que está subindo nesse momento, está aí com uma alta de 0,44%. A gente vai monitorando e trazendo o mapa do calor, né, para mostrar como é que estão os setores e as ações para vocês. E a gente segue, né, trazendo notícias aqui, já que a indústria de veículos começou 2022 com o pior janeiro em vendas nos últimos 17 anos. De acordo com o balanço divulgado hoje pela FenaBrave, a Associação das Concessionárias, 126,5 mil unidades foram licenciadas no país durante o mês passado, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. A queda em relação ao igual período do ano passado foi de 26,1%, frente a dezembro, quando o mercado deu sinais de reação com o melhor volume de 2021, e o tombo foi ainda maior, de 38,9%. O resultado negativo se deu no momento de maior disponibilidade de produtos nas lojas, dada aí a puxada da produção das montadoras no fim do ano passado, Isa. Isso, Hanna. E agora a gente volta a falar de empresas, porque o grupo IMC comunicou hoje que fundos geridos pela UV Gestora solicitaram a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária para modificar o mecanismo de proteção contra aquisições. De acordo com o comunicado, o acionista solicita a convocação da AGE para propor a exclusão dos dispositivos estatuários que tratam da oferta pública por aquisição de participação relevante. Atualmente, a UV Gestora detém, então, a participação de 27,16% do IMC. E a Hanna também tem no mapa do calor aí, Grupo IMC, para mostrar para a gente, Hanna. Vamos ver, sim, as ações aqui de Mills, que a gente vê, então, está com uma alta de 2,64%, com o papel a R$ 2,71. E, Isa, vamos aproveitar também para olhar, né, o cenário como um todo, ver como é que está o Ibovespa, né, aqui deixa eu até atualizar, colocar bem bonitinho aqui para a gente ver, né, Ibovespa está agora caindo 1,28%, está aí nos 111.774 pontos, abriu o pregão hoje nos 113.228 pontos, chegou numa máxima de 113.665 pontos e aí está, então, operando nesses 111 mil pontos. E aqui no nosso mapa de calor, a gente vê, então, que isso acaba se refletindo, né? Vamos começar, então, falando das altas, que só tem um cantinho aqui no lado, né? A gente vê positivo, subindo 1,84%, Redditor, 1,53% de ganhos também. Gerdau aparece por aqui subindo 0,97%, assim como o Qualicorp, 0,83% de alta. Tem Equatorial, Amer3, tem também Klabin, do setor de papel e celulose. Já em relação às quedas, né, a gente vê, né, os bancos digitais aqui, os frigoríficos, setor também de varejo, viagem aqui viagens, né, aqui nas maiores quedas. O Banco Inter cai mais de 8% nesse momento. BRF, que a gente falou agora há pouco, cai mais de 7% também. Na sequência, tem IRB caindo 6,63%, Banco Pan também, assim como o Banco Inter, está aí nas maiores quedas. E a gente vê, então, que os setores, de um modo geral, né, eles estão nas maiores quedas. Tá certo, assim a gente encerra, então, o BMC Stock desta quarta-feira, 2h04 pelo horário de Brasília. Muito obrigada pela participação, Hanna Beltrão, obrigada a você pela companhia. E a Hanna volta mais tarde, né, no BMC Business, Hanna? É isso aí, Isa. Volto mais tarde, trazendo mais uma empresa aqui no BMC Business. Então, espero todo mundo às 6h45, né, para a gente falar um pouquinho mais.